A gente volta a falar agora sobre a PEC da transição, que tem gerado grandes debates no país. Temos um convidado agora para falar sobre isso, o economista Héctor Sanches. Bom dia, Héctor, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Vitor, bom dia, Paula, obrigado pelo convite. Qual a sua avaliação sobre essa proposta, Héctor? Ainda é uma proposta muito ampla, é uma proposta que hoje ainda está sendo amarrada, né? A estratégia adotada pelo governo de transição é uma estratégia que alonga a apresentação, então ela custa apresentar para que o trâmite seja mais célere, né? Então ainda se fala em minuta e tudo mais. Por enquanto, o que se aventa na minuta, né? Aqueles 198 bilhões de expansão de gastos, né? Se daria aí na métrica utilizada lá na reforma da Previdência, do acumulado em 10 anos, 2 trilhões de reais. Não custa lembrar que a reforma da Previdência, a custosa reforma da Previdência, economizava potencialmente 880 bi, né, e não 2 trilhões. Ao passo que 2 trilhões de reais de expansão é uma expansão relativamente grande, ainda que se fale a respeito do tempo, né, não chegaremos a 10 anos, negocia-se se teremos esse waiver por 4, por 2, por 1, é difícil acreditar que, ainda que não seja aprovado um waiver de 10 anos, seja revertido essa expansão de gastos no 2024, 2025 ou 2026. Então, hoje o cenário base é de uma expansão aí desses 200 bi ad eterno, visto que está se falando em uma remoção do teto de gastos aí por parte do Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família, né? Então, assim, não é algo que a gente pode classificar como prudente, né? Teria espaço para ser remanejado o orçamento, né? As finanças brasileiras comportariam um dispêndio de tal ordem? Evidentemente que sim, visto que nós temos um PIB de 7 trilhões, né, de reais. Entretanto, rever a eficiência de gastos, rever a alocação de recursos é muito mais complexo do que simplesmente contornar aí os instrumentos de controle fiscal. Então, a gente vai entrando ainda nem entramos, né, mas vamos caminhando para o fim do governo Bolsonaro e início do governo Lula com uma perspectiva expansionista não muito sustentável. Ettore, nesta última semana nós vimos o humor do mercado financeiro reagindo bem mal a essa PEC, dólar caindo, subindo bastante, aliás, e Bovespa caindo. Qual a expectativa para a abertura do mercado logo nesta segunda-feira? Segunda-feira a gente está mais neutro, né? Então as notícias no final de semana não foram incrementais. O fato é que o Brasil, não só por conta da PEC, né, Paula, mas também as declarações do presidente eleito foram incisivas e trouxeram uma dicotomia não muito direta, né? Vamos colocar dessa maneira. Ele trouxe que faria os gastos sociais independentemente da responsabilidade fiscal. É como se algo se houvesse uma relação de antagonismo, quando na verdade não há, né? Eu diria que há uma relação de uma simbiose, para não dizer mutualismo, entre os gastos sociais e a responsabilidade fiscal, porque no final das contas não se trata de uma responsabilidade a esmo, né? A gente está falando inclusive da durabilidade, do quão perenes serão os programas sociais, de olho no fiscal. Então, se a gente faz um expansionismo, a gente faz um avanço nos gastos sem essa responsabilidade, a chance de que haja uma reversão nesse potencial gasto também é grande. E aí a conta ela chega e ela chega severa, né? Então, assim, nós pioramos muito, né? Os preços, o que é natural. O Brasil ele tem que ser reprecificado por uma probabilidade maior da gente entrar numa dinâmica parecida com a dinâmica vivida no último período do governo Dilma, né? Então é algo natural.
não é irreversível. É evidente que novas declarações de uma construção de credibilidade, de uma equipe econômica afim com a responsabilidade fiscal, com a responsabilidade de crescimento da nação, né, no final das contas, ela pode reverter esse quadro associado aí de piora nos preços, no price action brasileiro. Mas, por enquanto, a sinalização ainda não é nesse sentido. Marcelo Rocha Monteiro, sua pergunta, Marcelo. Bom dia. O senhor disse que a conta chega e chega rápido. Então, eu queria lhe ouvir sobre quem vai pagar, de que forma essa conta chega, né? E quem é que vai pagá-la. Eu queria que o senhor explicasse isso para aquela parte do nosso público que não é versada em economia, não é? Como é que de que forma chega essa conta, quem é que vai pagar essa conta, e queria aproveitar para perguntar também se, levando em consideração o histórico dos governos anteriores do PT, se essa situação chega a ser uma surpresa. Obrigado pela pergunta. A conta chega para todo mundo, né? Então não tem luta de classe, não tem relação do mais rico, mais pobre. É evidente que proporcionalmente os paupérrimos eles vão abrir mais mão de consumo, serão mais afetados pela inflação, serão mais afetados pelo desemprego, até por não ter ali a disponibilidade de um mecanismo de defesa, não seja através das finanças e tudo mais, ou através de múltiplas fontes de renda. Então, a conta chega principalmente através da inflação e do desemprego, né? Porque insustentabilidade, você trouxe à mesa o histórico dos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu vou precisar ali só na parte referente ao governo Dilma, né? Houve um descalabro que, inclusive, acarretou ali no impeachment da presidente, em função de não se cumprir uma regra fiscal, a famigerada pedalada, e essa regra ela existe, né? Não simplesmente para acabar com o governo de alguém, mas porque é natural que a gente não tenha um gasto recorrente, tal qual a nossa própria alimentação, sendo financiado por crédito, porque o crédito ele tem uma fatura. E, no caso do governo, essa fatura ela costuma chegar através da inflação primeiro. O que significa isso? Eu vou fazer um Estado maior, eu vou colocar mais dinheiro em circulação na economia, 200 bi, 150, 250, 2 trilhões em 10 anos, né? Por ano seria aquela estimativa, só que a quantidade de produtos ela é restrita. E aí, simplesmente, você acaba tendo uma correção dos preços, algo natural. Um Estado maior gera uma necessidade uma necessidade não, né? Mas o juro neutro fica maior, né? Que é o juro tido como o que não gera nem aceleração e nem restrição na economia. O juro neutro ele fica maior, você precisa colocar a Selic num patamar mais elevado, você gera mais desemprego em proporção. Isso sem comentar, e aliás, já aproveitando o gancho e me estendendo aqui, me desculpa se eu estiver me estendendo demais, faça um aceno caso eu esteja me estendendo demais, vale falar também da política parafiscal, né, que diminui a eficiência da política monetária. O que seria a política parafiscal? A utilização de bancos, seja o BNDES, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ou até mesmo alguns bancos regionais, a utilização desses bancos como instrumento indutor de política econômica. Isso diminui a eficácia de política monetária, vivíamos isso há pouco tempo atrás, idos ali de 2010 até 2016, era uma prática recorrente, nós tínhamos que fazer um esforço monetário maior para conseguir atingir o mesmo objetivo inflacionário, voltando esse mote, gera um viés ainda maior para a Selic, e, consequentemente, a gente acaba gerando uma taxa de desemprego pior também.
Ettore, eu queria fazer uma pergunta bem rápida para você, porque essa indefinição de quem será o novo ministro da Economia também tem gerado um estresse aí no mercado financeiro. Quero saber de você. Paulo Guedes fez um bom trabalho durante a sua gestão no governo de Bolsonaro? E se sim, quem estaria à altura para substituí-lo, na sua opinião? Vamos lá, né? Primeiro, né? Essa indefinição, sim, ela gera diversos problemas no price action, não pelo nome em si, mas pela diretriz que vem sendo esperada aí para os próximos 4 anos, pelo menos. Então, o nome ele vai trazer consigo toda uma carga de responsabilidade fiscal ou não, que é exatamente isso que a gente está colocando na mesa, que é o tema. O Paulo Guedes, ele fez sim, dentro do que pôde, né? Ele fez ali um governo, né? Não é? Ele participou de um governo economicamente satisfatório. Não custa nada lembrar que a gente viveu uma pandemia. Houve, de fato, erros, né? Então, não dá para negar, principalmente em alocação de recursos e tudo mais, mas em um governo afetado pela pior pandemia da história, né? Você conseguir passar uma reforma da Previdência, você conseguir fazer algumas privatizações de empresas que estavam com um problema histórico de fornecimento de serviços, você conseguir, na medida do possível, conter ali os gastos, foi um bom governo. O último ano ali, que a gente já entrou num modo eleitoral, vamos colocar assim, economicamente, aí eu não vou deixar a política sobrepor a economia aqui, economicamente não foi um ano tão positivo, principalmente porque a política teve que se sobrepor e o Paulo Guedes acabou ficando até alijado desse processo de condução. Perfeito. Muito do legislativo foi imposto, né? Então, eu diria que os 4 anos, eu diria que sim, a altura do nome dele, nós temos diversas pessoas, o Brasil, felizmente, é um celeiro econômico muito bom, né? Ettore. Perdão, Vitor. Oi, pode concluir rapidinho, nosso tempo está quase esgotado, vai lá, Ettore, para a gente fechar. Nós temos escolas econômicas de excelência, né, que poderiam sim suprir aí a necessidade nesse quadro. Então, Paulo Guedes é uma pessoa ímpar, mas o Brasil também é um lugar onde nós temos diversos nomes expoentes na economia, não só brasileira, mas como global. Este é o economista Ettore Sanches. Obrigado mais uma vez, Ettore. Bom domingo para você, um bom final de semana.